Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É sempre bom sabermos o que Deus tem para nos falar. Deus tem muito a nos dizer. É a mensagem divina que vem diariamente nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou transmitir a liturgia da palavra de 23 de fevereiro de 2022, dia de sábado. São Policarpo, bispo e mártir, é o nome lembrado nessa celebração. São Policarpo, bispo e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio dos pastores ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Oração do dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 49, versículos do 2º ao 3º, 6º ao 7º, 8º ao 10º, 11, refrão Mateus 5º, versículo 3º. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo, poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a nossa, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Temos mais um trecho. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos. E deixam tudo o que possuem aos estranhos.
Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de João 14, versículo 6. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho com o texto de Antônio Carlos Santini. Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Está a nosso favor. Marcos capítulo 9, versículos de 38 a 40. É o título da liturgia comentada do Santini. Vivemos uma época de desencontros, divergências, polarização. Está na moda riscar o mapa e dividir o território em dois espaços, o nosso e o deles. Deixamos de lado numerosos pontos em comum para acentuar as mínimas diferenças. E esta destruidora ilusão de posse, no fundo é isto: posse da razão, posse da verdade, posse do melhor processo, chega a contaminar também a própria religião, a pastoral, a evangelização. Quem não reza pelo nosso manual não é dos nossos. Mais um pouquinho e nós vamos chamá-lo de herege e emitir anátemas. Neste evangelho é o apóstolo João, um dos dois filhos do trovão, quem manifesta um acesso de ciúmes, porque alguém fora do seu círculo estava usando o nome do mestre em seus exorcismos. E Jesus precisa refrear suas faíscas, ensinando uma lição que não podemos desprezar: quem não é contra nós está a nosso favor. Jean Valette alerta para o risco de nos tornarmos uma igreja farisaica. Determinar rigorosamente as prerrogativas, traçar as fronteiras e finalmente sufocar o espírito, pretendendo que sua atuação só poderia ser exercida através dos canais previstos. Ora, o Espírito sopra onde quer. João capítulo 3, versículo 8. Não pode ser controlado. Desconfio até mesmo da expressão possuir o Espírito Santo, pois, na verdade, é ele quem nos possui. Aqui, continua Jean Valette, o que aparece de maneira desconcertante é a confiante humildade do mestre. Certamente o exorcista não se apresentou como seu discípulo, mas Jesus olha para a pessoa e para aquilo que ela faz. A confiança de Jesus em Deus é absoluta. Aqui está um homem que não me segue, que expulsa os demônios. E como Satã não pode expulsar Satã, é pela vontade e pela força de Deus que ele os expulsa. Então, é preciso reconhecer que Deus é livre para agir fora do nosso estreito círculo de
perfeitos. Bem, nem tão perfeitos. Deus tem muitos servidores do outro lado. E nós, se nós fôssemos mais santos, pode ser que eles estivessem do nosso lado. De qualquer modo, veremos no céu esses outros servidores, claro, se nós chegarmos ao céu. E nós vamos chegar, com a graça de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tenho outras ovelhas que não são deste redil. Tenho outras ovelhas que não são deste redil. João capítulo 10, versículo 16. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade acessando meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 23 de fevereiro é dia de São Policarpo, protetor das dores de ouvido e das queimaduras. São Policarpo, santo de 23 de fevereiro. O santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi sagrado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. Muito reverenciado pelos cristãos como um líder, foi escolhido para representar o Papa Aniceto na questão da data da celebração da Páscoa. A carta escrita por Policarpo aos filipenses foi preservada. Nesta carta ele diz: fique firme e na sua conduta siga o exemplo do Senhor, firme e imutável em sua fé. Ame seu irmão, amando a cada um e a todos, unidos na verdade e ajudando a cada um com a bondade do Senhor Jesus, não desprezando a nenhum homem. De caráter reto, de alto saber e amor à igreja, Policarpo era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo de 86 anos escondeu-se até que foi preso e levado ao governador, que o obrigou a ofender a Cristo. Policarpo respondeu: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Milagrosamente, as chamas não o atingiram e não o machucavam, e ele continuava a cantar hinos de louvor a Jesus. Impressionado com o acontecimento, os guardas chamaram um arqueiro para que ele perfurasse o santo com uma flecha. Ao ser atingido, seu sangue apagou as chamas. Os guardas tentaram de novo acender a pira, mas sem sucesso. O procônsul, encarregado do martírio, furioso, ordenou que fosse decapitado com uma adaga. São Policarpo morreu por amor a Deus em 155, ano 155 depois de Cristo. É invocado como protetor das dores de ouvido e das queimaduras. Reflexão. Que história, hein, gente? Celebrar a festa de São Policarpo é relembrar as origens da igreja e o valor do sangue dos mártires para a fé dos cristãos. Aceitando doar sua vida pelo Cristo, São Policarpo e muitos outros cristãos demonstraram a total confiança nas promessas de Jesus. Regada com o sangue do martírio, a igreja brotou forte e conseguiu firmar-se como um espaço de fraternidade e esperança.
Hoje em dia, nosso martírio acontece nos pequenos desafios do dia a dia, como a paciência com os sofredores, doentes e idosos. Acolher em Cristo aqueles que estão sofrendo nos torna verdadeiros missionários do amor de Deus. Oração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que vossos pastores associastes, Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Policarpo, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos, por sua intercessão, suportar, por vosso amor, as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá. Creia. E do aramaico eu clamo Maranatá, como nós dizemos, nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa, somos todos irmãos e cristãos. O significado também é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia Jesus vai voltar e será o juiz da humanidade. Ele fará o julgamento final. É o juízo eterno. Esse julgamento é aguardado por todos os cristãos que querem ir para a eternidade. Para conseguirmos a eternidade no dia do juízo final, da parousia, do fim da história, quando Jesus julgará vivos e mortos, os mortos serão ressuscitados para o julgamento. Para conseguirmos o paraíso, temos que nos reconciliar com Deus, pedir perdão a Deus dos momentos em que o ofendemos, momentos dos nossos pecados. Senhor, perdão pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo, pecados da omissão, do pensamento e dos atos. Perdão, Senhor.